Olá, olá, graça e paz a todos que acompanharão nossa programação deste sábado, a partir das 10 da manhã. Mais uma vez, teremos o privilégio de ouvir a palavra de Deus com o nosso precioso pastor Celes, o qual discorrerá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 13, a respeito do evangelho da nossa salvação, aonde o Evangelho traz a fé, e a fé, encontrando o terreno, o bom terreno, a boa terra, é desenvolvido ao selo. E isso tem o resultado da obra de Deus, que é a manifestação de Cristo. Vamos ouvi-lo. Que Deus abençoe a todos. Será mais um maravilhoso culto. Um verdadeiro culto racional, onde não está limitado a um espaço físico, mas como o próprio Cristo disse, em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos e seguiremos a ouvir o nosso precioso irmão Celes. Cumprimentando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Edson, irmão Divino, irmã Patrícia, irmãos aí de Brasília e outros irmãos em Portugal, minha família, meus filhos, aqui também o pastor Damião, lá no Rio Grande do Sul, a pastor Elisa em Rondônia, todos os nossos irmãos, graça e paz, você que está conosco, nos acompanhando através dessa programação e aqueles que posteriormente irão assistir essa programação, que Deus possa falar profundamente dentro de seu coração. Em nome de Jesus, eu sou o irmão Celes Pereira, irmão Edson aí, né, meu parceiro, meu amigo de batalhas, que Deus possa abençoar e enriquecer a todos no nome do Senhor. Nós queremos falar hoje de um assunto que está aqui em Efésios, no capítulo 1, Paulo está falando de Cristo, falando do Evangelho, e diz: em quem também vós estáis. Tem uma vírgula e diz: depois que ouviste a palavra da verdade. Então você primeiro ouve a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Então você está nisso, quando você está ouvindo, acompanhando, assistindo, cultuando, indo em alguma reunião e ouvindo, você está nisso, participando. Então, tendo nele também crido, então primeiro você ouve, depois você crê, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui está bem claro que o selo de Deus é a fé. Porque essa fé começa no ouvir a palavra de Deus. E após ouvir, tendo acreditado, tendo crido, quando Deus reconhece esse acreditar, reconhece essa fé, então ele vem e sela. A obra está consumada. A semente foi plantada no vento espiritual. E ela, com certeza, por si mesma, com a vida que ela tem nela, ela se manifestará sem sombra de dúvida. Então, conectando isso com a parábola do semeador, Jesus classifica 4 tipos de terreno. Há um terreno, há uma terra que a semente cai à beira do caminho. Ela não consegue cair na cova e ser coberta pela terra. Ela fica exposta do lado de fora. Esse tipo de pessoa, ele ouve e ele acredita. Jesus falou, por algum tempo. Nós não temos que preocupar se foi um mês, se foi um ano, se foi 10 anos. Jesus só fala que a pessoa por um tempo
recebeu isso com alegria, com prazer, acreditava naquele ministério, acreditava. E aí o que acontece? Vem o diabo e tira do coração. E aquela pessoa não dá em nada. Acaba se posicionando contra a verdade do Evangelho. E há outros terrenos que essa semente cai entre espinhos e não consegue produzir e reproduzir a si mesmo. Esses espinhos são os sofrimentos da vida, as lutas, as tribulações, as provações, provas terríveis, sofrimentos. E a pessoa não resiste. E a semente ali não dá em nada. Já a outra condição é diferente. A pessoa recebeu com alegria, ouviu, creu, abraçou, se emocionou, cantou, pulou, dançou no espírito. Mas aí a empresa dele está indo muito bem. Ele abre uma filial, os negócios estão muito bem, a família está muito bem, muito dinheiro, muito lucro, funcionários, muita gente trabalhando para ele. E isso acaba afastando a pessoa da comunhão, que a pessoa está tão envolvido, tão preocupado com o mundo dos negócios, que as igrejas estão chamando de bênção, né? De confirmação de Deus. É exatamente isso que afasta a pessoa de Deus. E essa semente também não dá em nada. Mas há aquele que ouve, e ele acredita, ele crê. Uma terra boa. Aí Deus vem e sela esse acreditar. E depois que está selado, acabou. Aquela fé é uma fé que transpõe, que tira os montes da frente, que abre os mares. Uma fé que remove montanha, que vence gigantes. Uma fé que é uma pepita de ouro que pode ser provada no fogo, que não se consome. Não é uma fé palha, feno, madeira, papel, que quando manda o maçarico para provar, queima tudo, vira fumaça e acabou. O ouro não, ele derrete, mas depois ele volta a ser consistente de novo, a hora que esfria. Suporta as provas, as lutas, as tentações. Então nós vemos que há muitas pessoas que elas acreditam, que elas creem por um tempo. Esse tempo não interessa se é 1 ano, se é 10 anos, mas depois elas voltam a não acreditar mais. Eu não estou falando, não confunda isso com o progresso da fé. Quando você começou lá atrás, você tinha lá uma lâmpadazinha de 20 watts e uma denominação. De repente veio mais luz, um outro lugar, não estava pregando algo, e você recebeu, foi para 40, foi para 60. Daí a pouco veio a luz do sol, o dia clareou para você. Você não precisa mais daquela lamparina, daquela lanterna mais. Mas isso é progressivo, você está indo para frente, você não está voltando para trás. Então, você vê que há pessoas que estavam indo bem, mas quando é provado, quando esse ouro é provado, esse é ouro mesmo, é onde espana a rosca do parafuso. Se apertar muito, espana. Nós vimos isso no ministério de Jesus. João estava preso, condenado até a morte ali. Para ele enviar 2 discípulos atrás de Jesus, para perguntar se Jesus era o Cristo mesmo, o Messias prometido, ou seria outro.
para João enviar 2 de seus discípulos para fazer essa pergunta para Jesus, alguma coisa estava acontecendo na mente dele. Ele estava sendo pressionado pela tribulação que estava passando, sabendo que a vida dele já não valia mais nada ali. Jesus responde, fala para João que os cegos veem, que os surdos eles ouvem, que os aleijados são curados, são libertos de opressões, de todo tipo de coisa, e o evangelho é pregado aos pobres. Essa foi a resposta de Jesus. E isso bastou para João. Mas quantas pessoas escandaliza, se decepciona com aquele irmão, com aquele pastor, e simplesmente não acredita mais por alguma coisa que ouviu, que falaram, e rejeita e volta atrás. Mas sabe por quê? Porque aquela fé ainda está a nível carnal, é só um acreditar. Os discípulos e o próprio Pedro, eles estavam com Jesus na carne. Quando veio a prova de fogo, Jesus estava preso, apanhando, e eles sabiam que ele estava indo para a cruz, foi condenado à morte de cruz como malfeitor, e eles se dispersaram. Mas quando Jesus ressuscitou e saiu a reunir os seus discípulos, aí foi totalmente diferente. Diz a história que Pedro disse, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Vê que diferença de ter ouvido. Eles ouviram Jesus, viram milagres, sinais, maravilhas. Quando veio a prova, ninguém passou no teste. Os discípulos se debandaram, espalharam, Jesus ficou sozinho. Quando Jesus reaparece vivo, em glória, e reúne seus discípulos, e eles recebem instrução e vão para Jerusalém, recebem o poder, totalmente diferente. Todos morreram, assassinados cruelmente, e não negaram a Cristo. Mas aí já estava selado. Estão entendendo o que eu quero dizer? Selou, acabou, não tem mais nada que separa, que tira. Mas enquanto está só no nível, na fase do acreditar, hoje acredita numa coisa, amanhã acredita em outra, não tem certeza se vai ou se fica, entra em parafuso, se aborrece, e muitos vai para o mundo, chuta a salvação para lá. Mas quando está selado, não tem jeito. Todos morreram cruelmente, não só eles, mas a igreja do 1º, 2º século, 3º século foi muito perseguida. Depois da grande perseguição de Roma sobre os cristãos. Então, a segurança está no selo da fé. É quando essa fé é selada, aí pode vir tempestade. Aí é quando a casa foi edificada na rocha. Pode vir tempestade, terremotos, vendavais, e aquela casa está lá de pé, porque foi edificado na rocha, e a rocha é Cristo, e Cristo é a palavra. Então, quando essa fé está escondida na palavra de Deus, selada no coração, mas se está só no nível de acreditar ainda, é uma casa em cima de areia, onde o vento bate e joga no chão, não tem fundamento de fé. É um apego humano. Deixa esses grandes líderes que tem aí, e o povo está idolatrando eles na carne, mas deixa-se mostrar um pecado, uma coisa cruel que a pessoa estava fazendo, e você vai ver aquela igreja acabar, se dividir e virar tudo em nada. Mas quando está selado com a verdade
em Cristo Jesus, você não se embaraça com as coisas dos homens, com religiosidade, com nada. Você está de pé porque você ouviu, você acreditou e Deus aceitou essa fé e te selou por toda a eternidade. Deus abençoe a todos, irmão Edson. Deus te abençoe, irmãos que nos acompanham. Em nome de Jesus, Deus seja com todos vós neste lindo sábado, de manhã. Deus continue abençoando vocês. Amém.